versículo 41, eu quero expor depois o texto, vamos todos juntos? Vigiai, todos juntos? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Para que não entreis em... O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Então eu quero nessa noite dizer para você o seguinte: se fosse Elias, se fosse Eliseu, se fosse Moisés que tivesse mandado a gente orar, a gente poderia até dar um jeitinho, né? Elias estava com um problema pessoal, Moisés com aquela renca de gente lá, então, será que foi inspirado por Deus mesmo? Mas sabe quem nos ensina, nos dá exemplo e nos manda orar? Jesus Cristo, irmãos. Jesus era de oração. Ele estava sempre no monte orando. E ele fala aqui, ele chama seus discípulos, alguns discípulos, os levam para o monte. Chegando no monte, ele começa a orar. E ele começa a sentir uma angústia tremenda, começou a ter gemidos na alma, uma amarga angústia no espírito. E ali ele estava orando, de repente, quando ele dá um tempinho e volta, lá estava Pedro e os demais discípulos dormindo. E ele fala: por nenhuma hora pudeste orar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em quê? Em tentação. O espírito está forte, pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Irmãos, nós não fomos chamados como budistas para apenas viver concentrados assim, com meditação transcendental. Nós fomos chamados por Deus, e nesta nossa caminhada aqui, nós precisamos de orar, de clamar ao Senhor, porque nós precisamos, irmãos. A oração é como se fosse o oxigênio da alma. Aqui nós temos bombeiros. Sabe quando aquele pessoal, e a semana passada a Nilberto nos contou que foi tirar uma pessoa, resgatar uma pessoa que estava bem nas profundezas de uma água, e eles precisaram de usar aquele balão ali com oxigênio. E aí eles descem até as profundidades, porque se eles não tiverem aquilo, eles morrem afogados. Assim também somos nós. Nós precisamos de orar, clamar ao Senhor. A oração é um meio que nós temos para ter intimidade com Deus. A minha oração e a sua oração não muda o caráter de Deus. Deus é sempre o Deus soberano. Não há variação em Deus, não há mudança em Deus, mas quando nós oramos e buscamos o Senhor, ganhamos pela bênção da intimidade que temos com Ele, de podermos chamá-lo de Pai. E hoje é o dia dos pais, aqui na história nossa, mas o maior Pai, o exemplo, o Pai que nos ama, o Pai que nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, foi o Senhor Deus, que é o nosso Pai. E o Filho dele, Jesus, nos ensinou em Mateus a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Então, a oração é importante, porque nós podemos desenvolver uma intimidade com o Pai. Em Mateus capítulo 7, versículo de 7 em diante, fala o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai, e o que mais? E achareis, batei, e abri-se-vos-á, invoca-me, e te responderei, anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer nos revelar coisas só para a intimidade minha e sua. A Bíblia diz em Tiago que nós não recebemos porque nós o quê? Não pedimos. Tiago fala: não recebeis porque não pedis.
E quando vocês pedem por vaidade, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Então nós precisamos de entender, irmãos, e é por isso que eu quero te desafiar, para que você ore, para que você tire pelo menos 2 vezes da semana. Você vem aqui de manhã, a porta vai estar lá com alguém, abriu, você entrou, você ajoelha aí, além de você pegar esse papelzinho, você pega também a sua listinha de oração, e coloca diante do Senhor, e peça a Ele, e o Senhor diz: qual é o pai, que o filho lhe pedir pão, vai te dar pedra? Te pedir um peixe, vai dar um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o quê? O Pai que está nos céus. Escuta, papai, você que está aqui nessa noite, pai, eu não sei se você tem sido um pai fiel, que tem orado pelo teu filho, que tem cuidado como pai. Vocês viram a estatística antes, era para mim ter lido antes, parado o vídeo. Pessoas que estão nas drogas, jovens, no mundo do crime, alguns que são já marcados para viver uma vida desestabilizadas emocionalmente, porque a figura do pai, do homem, é importantíssima para a formação psíquica do filho. Então você, pai que está aqui, com muito carinho, eu quero respeitar aqui a individualidade, a privacidade de cada um de vocês, seja pai, seja mãe. Mas eu coloco no meu livro que eu fiz, o último, Educar, uma árdua tarefa, mas um grande privilégio. Quem mais sofre com a separação dos pais, quem mais sofre são os filhos. Essa semana eu estava assistindo aquela cantora famosa, Paula Fernandes, que viveu numa depressão. Ela disse que sofreu anos, e quando perguntaram para ela, qual foi a causa da sua depressão? Eu era ainda pequena, 12 anos, 13 anos, e eu não conseguia entender por que meu pai saiu de casa. E viveu em depressão. Ela conta os desejos de suicídio, ela se abre quanto a isso, tudo por causa de um pai que teve um problema com a mãe, separaram. Então você, pai que está aqui, eu estou aproveitando que eu quero falar de oração aqui, mas é papel meu e seu como sacerdote da casa, interceder pelos nossos filhos. E nós temos um pai que não é o meu pai, Salvador Novaes da Silva, que faleceu quando eu tinha 10 anos e meio. Não é. E talvez você tenha algumas arestas no teu coração pelo seu pai, que separou da sua mãe, que não deu certo, e você ainda guarda aí algumas arestas, algumas lacunas, mas eu quero te apresentar nesta noite, porque o nosso Pai, o nosso Deus fala, que ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparar, eu, o Senhor, eu te acolho. O nosso Pai aqui, Deus, Ele tem um caráter irrepreensível. Não há variação nele. E Ele diz aqui, que se nós pedirmos a Ele, em nome de Jesus, para que o nome dEle seja glorificado, assim seja feito. Meu irmão e minha irmã, mas principalmente você, pai, eu quero te desafiar para você vir orar pelo teu filho, para que você possa deixar um legado, para que seu filho possa sempre pensar, meu pai teve as debilidades dele, era um homem nervoso, ele de vez em quando dava uns forão, mas meu pai orava por mim, meu pai me apresentou Deus, meu pai foi um homem que ele investiu em mim. Legado, irmãos, legado. Nós precisamos de deixar um legado para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E o primeiro legado que eu já quero colocar aqui é para que nossos filhos saibam que nós apresentamos para eles
um Pai que é Deus, o dono de tudo, o dono da prata e do ouro, conforme diz Joel capítulo 2, Ageu capítulo 2, versículo 8, o dono de tudo. Portanto, orai e vigiai, para que não entreis em... Eu quero te falar com você, peça, meu irmão, ore. Eu gosto de John Piper. Há algumas coisas em John Piper que eu não gosto muito, principalmente na questão do casamento. Mas a maioria do que ele fala, 96%, ele é bom. E John Piper fala o seguinte, que o martelo e o prego está ali colocado para ser pregado na tábua, mas é você que vai dar a martelada, porque ele é um teólogo calvinista, ele crê na predestinação, e porque muitos que creem em predestinação chegam ao ponto de dizer, não precisa você orar não. Ora, meus irmãos, então rasga a Bíblia. E este é o Deus aqui da Igreja Jardim Palmeiras, é um Deus da Bíblia que fala que nós temos de orar. Deus quer fazer na vida da minha filha Luna, na vida de Melissa, nesse ministério aqui desta igreja, na tua família, algo, mas é preciso você entrar na brecha. A Bíblia diz, quando o Senhor precisava de alguém para colocar na brecha em favor do seu povo, Ele diz, eu procurei alguém para colocar na brecha, para não derramar juízo sobre o meu povo, mas não encontrei sequer uma pessoa. A sua família está precisando de alguém para colocar na brecha, coloca. É orar e entregar ao Senhor, Ele é dono de tudo, Ele tem o controle de tudo. Então por que orar? Porque nós precisamos da oração. Nós precisamos, e o nosso Jesus nos ensinou a orar. A segunda coisa eu quero colocar, porque precisamos de orar, é porque nós vivemos numa constante batalha, irmãos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e não é contra o quê? Sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões tenebrosas. Olha, escuta aqui, a sua sogra está te perturbando. O seu genro, você não sabe mais o que faço com ele. A sua nora está te pirraçando de tal forma, minha irmã, e você é serva de Deus. Você tem um patrão lá seu, ou então um superior seu lá na empresa, que ele está tirando a sua noite de sono. Você já está com taquicardia, não está aguentando. A Bíblia fala que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, amar os inimigos. E não é amar o osso, a carne, não é orar, não é ter raiva, ter ódio daquele colega de trabalho, porque talvez tenha até, permita-me dizer isso aqui, entidades demoníacas, anjos caídos, que são demônios, que têm as suas astúcias do inferno, para poder mexer na mente, colocar os seus dardos inflamados, para te perturbar. E quando você ora, quando você chega e fala, Deus, essa semana, Senhor, que batalha difícil, eu te coloco essa semana na tua presença. E escuta bem, irmão, a oração que eu fiz hoje, ela não serve para amanhã. A oração que eu vou fazer amanhã não serve para depois da manhã. É igual a comida que você comeu hoje. Amanhã, quando der 11h30, meio-dia, o seu estômago começa a dar umas trovejadas, porque está com fome de novo. Você já fez regime? Estou tentando emagrecer 5 quilos, 6 quilos. Oh, é difícil demais. É igual o Jô sempre fala, emagrecer é fácil, manter que é difícil. Mas aí você faz um regime, meu irmão. 2 dias, 3 dias, vem aquela zonzeira, você tem até pesadelo de noite, é sujeito você ver uma Coca-Cola correndo atrás de você. Você está entendendo? Mas aí passa um tempo, você vai se estabilizando. O que eu quero falar com isso? Irmão, porque o nosso corpo físico precisa de proteínas, precisa das substâncias para que ele sobreviva, de alimentar a máquina.
É preciso. Escuta o que eu estou falando aqui. Assim também é a nossa alma, irmãos. É o nosso espírito. Ele precisa de todo dia, café da manhã, almoço e janta. De preferência, meu irmão, de preferência. Nós precisamos de alimentar diariamente 4, 5, 6 vezes, controladamente, né, irmão? Não é aquelas montanhas, não. Sabe o que quer dizer para você? O nosso espírito, a nossa alma precisa de todo dia. Eu esqueci de falar com vocês. Aí a gente ajoelha aqui, a gente começa a orar, coloca-se a música aqui, a gente leva o papelzinho. Aí depois que eu oro, eu pego a Bíblia. Essa semana eu li Romanos todo. Ideia para você, você pega Timóteo amanhã e lê todo Timóteo. 5 dias todo Timóteo. Vai colocar tudo na tua cabeça. Então amanhã eu vou começar 2 Timóteo. 2 Timóteo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu leio alto. O Gisele estava orando naquele tempão, não, eu estava lendo. Eu orei já, agora estou lendo. Você aprendeu? Então escute. Nós temos uma batalha espiritual. Por que orar? Há uma batalha espiritual. Meus irmãos, neste mundo que ninguém vê tenebroso, existe nas regiões tenebrosas. Teve um homem que escreveu o livro 1, livro 2, Mundo Tenebroso. Tremendo esse livro, é uma ficção. A Bíblia diz que Daniel orou a Deus. E depois de 21 dias, o anjo do Senhor veio e tocou em Daniel e disse: Daniel, homem muito amado, desde o dia que prontificaste em teu coração para buscar o Senhor, Deus te respondeu. Mas houve uma batalha, o príncipe da Pérsia, o anjo do Senhor. Se não fosse Miguel, que pudesse intervir, se não fosse aquele anjo que pudesse batalhar. Por isso que eu falei com os irmãos a semana passada, eu quero repetir. Escute, nós precisamos de entender que Satanás e Deus não são dois deuses em batalha. Deus é soberano, o dono de tudo, que fez tudo. Satanás foi um anjo criado por Deus, que rebelou. Deus o expulsou do paraíso e ele está aqui. Diabo não é Deus, diabo é um anjo caído. Por isso eu quero falar com os irmãos que precisamos de entender que tem momentos lá no seu trabalho, na sua escola, não fique implicando com aquela pessoa. Você tem de colocar aquela pessoa diante de Deus e orar por ela, mas não é aquela oração vingativa. Deus, em nome de Jesus, eu não aguento mais, Senhor. Meu Deus, que aquele homem bata aquele carro essa semana, em nome de Jesus. Isso é bruxaria. Não há lugar algum na Bíblia que manda você fazer oração de vingança. Não há, pelo contrário, Deus manda, Jesus manda em Mateus: orai por aqueles que vos perseguem e aqueles que são seus inimigos. Ame o teu inimigo. Se ele te fizer andar 1 milha, ande com ele 2. Se ele tirar a capa dele, a túnica. Se ele te der um tapa na face, ofereça-lhe a outra. Não é tratar o mal com o mal, mas é tratar o mal com o bem. Então precisamos de orar, porque nós estamos, irmãos. Escuta, olha para cá, irmão, isso é importante. Hoje é dia dos pais. Pai, não fique aí, meu irmão, pensando: é bonitinho o seu filho, que gracinha, que coisa mais linda. Mas você está deixando seu filho com o celular, detonando os psiquismos dele. Augusto Cury e outros mais, mas principalmente Augusto Cury, que já tem clínicas hoje para tratar de crianças com as mentes apressadas. Eu contei aqui 100 vezes, 101. Porque eu fui convidado para expulsar um demônio numa casa. Chegando naquela casa, aliás, fui convidado. A mãe disse que o menino estava vendo bichos debaixo da cama, no quarto. Aí eu falei assim com ela: vem cá. Na época eu morava perto da minha casa. Me conta a dinâmica sua, da tua casa aqui. É não que eu vou trabalhar e seu filho? Ah, pastor, o menino assistia de manhã, ia mal na escola e virava à noite assistindo aqueles filmes, daqueles bichos. Eu falei: minha filha, eu posso ungir aqui, orar, ungir com óleo todo da Petrobras, não vai resolver. Não adianta. Não adianta, o menino vê mesmo. E vê porque a mente está cheia de coisas. Então escute, meu irmão, é sério.
Meu irmão, vocês não estão entendendo ainda. O diabo, Satanás, o propósito dele, a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso quê? Derredor para nos tragar. Ele quer destruir o teu casamento, a tua família. Ele quer detonar a vida dos teus filhos. Portanto, o que temos de fazer? Temos de clamar, temos de orar, temos de ter tempo para eles. E se quiser saber mais de detalhes, venha domingo na escola dominical, que estão aqui o ministério tratando especificamente sobre família, sobre criação de filhos, vai entrar também. Meu irmão, eu quero começar a terminar. É preciso orar a bênção. Em terceiro lugar aqui, por que devemos orar? Porque nós precisamos uns dos outros. Precisamos ou não? Irmão, vocês não sabem o quanto que eu tenho pessoas orando por mim, clamando por mim. Achei engraçado que a semana passada chegou alguém lá em casa. Minha filha avisou que eu viria aqui, pastor. Avisou não, mas você pode vir, entra aí. Já estava entrado, já. Aí eu estava lá em casa e Deus falou aqui para mim vir aqui orar pelo Senhor. E Deus me mandou entregar uma palavra para o Senhor. Aí me entregou a palavra, tá bom, irmão. Ora por nós aí. E continua orando por isso. Olha bem, é preciso você especificar diante de Deus as tuas petições. Entende, povo de Deus? Você tem que escrever. Não é chegar e ajoelhar, meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Pai, meu... Epa! Qual é a necessidade que você tem? Especifica diante de Deus. E outra coisa, ao especificar, meu irmão, não esqueça de pedir a vontade de Deus. É da tua vontade, Senhor? Senhor, eu estou querendo comprar, meu Deus. Está sendo minha oração, viu, gente? Não vai rir de mim, não. Tá bom? Por favor. Deus, eu estou querendo comprar. Tem 10 anos que eu queria ter uma SW4. Nova, pastor? Não, irmão. Uma nova é 250 mil. Eu quero comprar uma velha, 80 mil. Tá bom? Vai ser agora? Não sei. Uma experiência. Eu fui na Volkswagen em Sorocaba. Isso foi em 1996. Eu pedi eles uma gravura de um Logos. Só que eu queria um Logos vinho. E eu levei para lá e coloquei de trás da porta. Aí eu falava, minha senhora aí para papai comprar esse carro aqui. Ela orava. Nós oramos anos e anos. E passou o tempo, já tinha mais de 2 anos. Eu vim embora para Montes Claros. Chegou aqui, olha para você ver que coisa engraçada. Chegou aqui, esse Logos na cabeça, eu gostava demais. Um pastor aqui em Montes Claros falou assim, ô pastor Eugênio. Eu cheguei e falei, moço, que carro chique, é o carro do meu sonho. Ele falou assim, então compra minha mão, porque esse carro vai ser tomado. Eu, o quê? Moço, que eu estou com 6 prestações atrasadas, e eu te faço esse carro, eu perco tudo que eu já paguei. Acabou comprando um carro. Só que não foi vinho, foi azulão. Fiquei um tempão com esse Logos. Você está entendendo, irmão? Outra coisa, as petições nossas pode ser um pedido de necessidade rápida, médio prazo, longo prazo e quem sabe bem longo prazo. Já estou ficando careca, não chegou, Senhor. Mas precisamos de colocar diante do Senhor as nossas petições, as nossas necessidades. Tem horas que você compra coisas e é que a Bíblia diz, comprais, vozeres. Por isso a importância da oração. E na oração precisamos de falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Aqui no texto fala, quando Jesus estava orando e naquele momento de angústia, de tristeza, ele fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice, que eu não beba, contudo, Pai, que seja feito o quê? Essa luta que você está enfrentando, meu irmão, você pode orar, Pai, eu não estou aguentando mais não. Olha a diferença da oração sua, olha a diferença da oração sua e do povo da teologia da prosperidade. Você está passando uma luta com a tua filha, com o teu filho, uma luta que eu não sei qual é. Aí você fala, Pai, em nome de Jesus, eu não estou aguentando mais, a minha humanidade é o Senhor, eu não sei mais.
Deus, então me leva, Senhor. Já orou assim? Então me leva, Deus. Seja feita a tua vontade, e que não seja a minha, porque eu sou teu servo, e para onde eu irei sem o Senhor? Não é oração legal? Olha a oração jactanciosa dos ignorantes da fé. Deus, negócio seguinte, viu? Eu entrego meu dízimo na igreja, está entendendo? Está entendendo? Eu determino, viu? O meu emprego vai abrir, a minha filha vai passar no concurso, eu estou determinando. Aí o capeta abre uma porta mesmo, sabia isso? Abre, para ele pensar que ele pode orar assim. Então peça a vontade de Deus. Nós precisamos uns dos outros, por isso devemos orar. Peça a alguém oração. Peça aqui na igreja, peça lá na igreja lá. A Bíblia diz que Josué foi lutar contra os amalequitas. Israel, Josué, Moisés falou assim: Josué, vai na frente da batalha, vai lá. Enquanto Josué foi orar, olha a importância. Enquanto teu filho vai fazer o concurso, enquanto a tua filha está naquela cidade, enquanto teu marido foi fazer uma viagem, vai orar, irmã. Hein? Cobertura de oração. Josué está lá batalhando contra os amalequitas. E aí Moisés está orando a Deus e pedindo: Deus, te peço agora, dê estratégia para Josué. E quando ele estava com as mãos levantadas, as mãos levantadas, Moisés, Josué vencia os amalequitas. Mas tinha um momento que Moisés, cansado, porque o sol causticante dói os braços, começou a dar uma tendinite, não sei. E aí os amalequitas perdiam a batalha. Até que Arão e Ur, um segurou no braço de Moisés pela esquerda, outro pela direita, e ergueu os braços de Moisés durante todo aquele resto de tarde. E a Bíblia diz, olha bem, que Josué desbaratou os amalequitas, irmãos. Sabe o que é isso? Nós precisamos de levar a dor, o cansaço do outro. É você chegar, me ajuda em oração. Tem hora na tua caminhada, meu irmão, que você não está nem aguentando orar. Tem hora na tua caminhada que você está tão cansado que você fala assim: eu não estou aguentando mais. E é neste momento que aparece alguém. Por isso que é bom orar. Por isso que é bom ter os contatos com as pessoas que são de oração. Eu tenho pessoas em tantos lugares que oram por mim, que clamam por mim. Então é importante orar. Eu termino: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está forte, mas a carne é o quê? Aí eu quero, para a gente orar, te dizer algo aqui. A carne é fraca, o espírito está pronto. Por isso temos de orar, irmãos. Nós somos humanos. Jesus aqui no Getsemane quer nos ensinar: eu sou humano, vocês também são humanos. Nós não podemos brincar, nós temos de orar. As nossas armas não são carnais, mas as nossas armas são espirituais, para destruir fortalezas. Escuta bem, as nossas armas são espirituais, não carnais. E as armas que nós temos são poderosas para destruírem fortalezas. Tem dentro de pessoas da tua família, na mente, fortalezas, na mente da tua filha, do teu filho. E uma das armas nossas é a oração. É você clamar: Deus, o filho que o Senhor me deu para eu cuidar, o Senhor me deu e ele é do Senhor. Não é que eu não admito que ele viva assim, mas o Senhor é um Deus santo, e eu quero te entregar nas tuas mãos, porque eu te entreguei desde quando a minha esposa estava grávida. Está entendendo o que você fala com Deus? É assim, especificando. Quando eu oro: Deus, quando Giselda estava grávida de Melissa, eu já orava pela vida dela, pelo trabalho dela, pelo casamento dela, pelos meus netos. E você tem de falar isso com Deus. Mas Deus sabe, Senhor, claro que Ele sabe. Quando tem gente que fala isso, sabe por quê? Pessoas cheias da dureza. Tem gente que fala assim: mas Deus sabe de tudo, você nem orar não. Ah, é? Por que Jesus fez perguntas? O próprio Deus fez perguntas
que dava até vontade de alguém falar assim: não sei, Deus, você não sabe não? Por exemplo, Adão, onde tu estás, Adão? Ué, será que Deus não sabia onde Adão estava? Quando Jesus falou assim: o que tu queres que eu te faça? Ué, Senhor, eu estou atrás de ti aqui, eu estou cego, ué. Vamos fazer aqui uma ironia engraçada, né? Não sei, Jesus, eu estou aqui, me dá um picolé. Não é desrespeito à palavra, eu quero te explicar. Na Bíblia está cheia de textos, Deus interrogando o homem. Por quê? Porque Deus quer que nós oremos. Deus sabe das minhas carências, das minhas necessidades como ser humano, sabe. Mas temos de falar, meu irmão. Eu não sei se você que é pai, que está aqui, já teve essa experiência. De você querer dar alguma coisa para o teu filho, e você fica coçando no coração para dar, mas ele não pede. Já aconteceu isso? Comigo já aconteceu. Você riu aí, mas eu gostei daquele presente de hoje, viu? Comi 4 chocolates, engordei 1 quilo. Me deu um presente hoje, chocolate mais gostoso. Você está entendendo? Tem hora que Deus está coçando, permita-me a expressão humana, esse antropomorfismo, né? O antropopatismo, linguagem humana para Deus. Tem hora que Deus sabe que você está precisando, mas você não tem a humildade, meu irmão, de vir. Aí, como eu sou ser humano mesmo, sabe? E tem gente que fala assim: pastor, por que você falou aquilo que eu quis falar e eu sou assim? Eu estava com a preguiça de orar, irmãos. Para eu orar aqui, eu ficava admirado, meus colegas pastores, vindo todo dia 6 a 7 horas, Rodinon, todos 6 a 7 horas, eu falava assim: meu Deus, eu tenho uma preguiça. Aí Deus mexeu com o baixinho, que até dor de barriga veio. Quando Deus mandou alguém lá em casa e falou comigo assim: você e sua esposa dobra os joelhos todo dia pela manhã e ora, porque grandes coisas vão acontecer. Mas é tudo do jeito dele. Amém, amado? Do jeitinho, Haroldo, na hora que ele quer. Tem hora que a gente fica, deixa. Aí eu falei com Giselda hoje: moço, eu fico doidinho que chega no dia 6 da manhã. Sabe o que é bom eu falar isso com você? Porque talvez você tenha uma preguiça igual eu tinha. Aí você chegar na sua casa, seu pastor, gente que prega em rádio e tal, todo mundo fala da vida dele aí, é um homem que estava com essa preguiça, então não tem cura para mim, não é verdade? É preferível eu falar com você aqui do que dar um de santão, porque a maioria dos povos hoje quer que o pastor seja um santão. Então escute, aconteceu comigo isso, eu tenho prazer de estar aqui todo dia 6 horas, tem dia que eu atraso, 6h10, 6h15, não é? Mas estou aqui. Vamos ficar em pé, vamos orar?